agradecendo ao Pai Eterno por esta rica e doce oportunidade que sempre será ímpar e singular nós estarmos na casa de Deus. Por isso que o Salmo 122, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando o assunto é vir à casa de Deus, a nossa alma por dentro tem que pular de alegria, porque aqui na casa do Senhor é onde nós descansamos na sua doce presença. A gente pode de casa assistir lives. Queremos saudar os nossos internautas que estão conosco. Você pode de casa acessar a sua internet, ouvir a mensagem que quiser, o louvor que quiser, repetir quantas vezes for, mas na casa de Deus, de forma presencial, sempre será ímpar e singular. Ainda ontem eu dizia a um companheiro, muito amigo nosso, militante na fé desde a minha adolescência, que eu conheci ele, estive na cidade de Mari ontem, e eu disse para aquele querido irmão, lhe aconselhando que é tão importante congregar, que Jesus em Mateus 18, ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, capítulo 15, que quando nós, capítulo 14, ele disse que quando nós nos ajuntamos, a ideia de ajuntar, o verbo usado por ele quer dizer congregar, de forma em assembleia solene para adoração. Ele disse: vocês, cada um traz salmo, doutrina, cântico, e isso como elementos do culto, faz adoração individual, cada um trazendo a sua, de forma coletiva. Aí acontece, como aconteceu em Filipe, com 2, dentro de uma cela carcerária, Paulo e Silas oravam e cantavam, e o Senhor abriu a cela. Veio um terremoto, Deus mandou, estremeceu tudo e abriu a porta das prisões. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o culto presencial, ele é muito importante. Nunca despreze, se tem saúde, se tem tempo, oportunidade, venha ao culto presencial. Meus amados, bem rápido, o texto é Marcos 14, os versículos 32 a 42, sobre Jesus no Getsemane. Nós estávamos lendo esse texto agora há pouco, e o Senhor me dava algo interessante sobre a oração de Jesus. Mateus narra, Marcos narra, Lucas também narra, João apenas ele registra no capítulo 18 que Jesus esteve no Getsemane na noite em que foi traído e levado para ser julgado. Mas Marcos, bem detalhado na sua forma de narrar, diferente um pouco de Lucas e de Mateus, né? Marcos traz expressões que chamam a atenção, dos versículos 34, 33 ao 36, quando Jesus ele identifica algumas coisas na sua oração. Eu, pelo menos, notei aqui 7 coisas interessantes, dos versículos 34, 33 ao 36. Essa oração, ela chama atenção porque foi a última que Jesus fez junto com os seus discípulos, embora que de forma individual, porque ele chama-os para
ficarem reservados e deixa uma parte dos discípulos no primeiro grupo. No segundo grupo ele deixa Pedro, Tiago e João, e mais adiante ele vai orar sozinho, não é? Então, nesse momento em que Jesus, ele demonstra, ele vai orar, versículo 33, Marcos diz que ele começou a ter pavor e angustiar-se quando tomou consigo. E Marcos diz que ele começou a ter pavor e angustiar-se quando tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, dentre os outros que ele deixou um pouco atrás. Quando vos diz, no versículo 32, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Quando ele disse isso, separou Pedro, Tiago e João e tomou consigo. E nesse momento que ele pega Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e a angustiar-se. Em seguida, quando ele deixa os três a sós, isso fica claro na narrativa de Mateus 26 e de Lucas, no capítulo 22, o texto diz que ele começou a dizer que a sua alma estava triste. E essa tristeza demonstrava humanamente como estava o estado de espírito de Jesus. Porque em relação a Jesus, como ser humano, ele também sentiu tristeza. E essa tristeza, Marcos chega a dizer que foi uma tristeza profunda, que Jesus expressou, profundamente triste até a morte. Depois, ele se prostra em oração, humilhando-se diante de Deus. Esta foi a sua condição, de muita tristeza, quando estava prostrado em oração, se humilhando diante de Deus, e ele fez uma petição a Deus. Nesta petição que ele fez a Deus, ele pediu que Deus lhe evitasse de beber aquele cálice do sofrimento. E quando ele pediu a Deus para que evitasse ele tomar aquele cálice de sofrimento, no mesmo instante, ele reconheceu que nas mãos de Deus estava todo o poder. Como homem, Jesus reconheceu que na mão do Pai estava todo o poder e que todas as coisas lhe são possíveis. Me faz lembrar Lucas 1,37, que diz que para Deus nada é impossível. E quando Jesus disse que tudo para Deus era possível, ele sabia que se o Pai quisesse, evitaria que ele bebesse o sofrimento, aquele cálice do sofrimento no Getsêmani. Mas Jesus, em sua vontade submissa, ele reconhece a vontade soberana de Deus e disse: todavia, seja feita a minha vontade, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E no versículo 36, Marcos diz uma coisa interessante, que ele diz: não seja porém o que eu quero, porque o que Jesus queria é que aquele cálice amargo fosse passado dele, ou fosse evitado que ele tomasse. Mas ele diz: todavia, ou não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. É essa parte final, irmãos, que me chama a atenção na oração de Jesus. Se todo crente soubesse a importância de dizer isso a Deus, não perderia tempo em insistir com Deus, em falar coisas, em pedir coisas, em questionar coisas, quando o próprio Deus permanece em silêncio
e não dá resposta. Certa feita escutei alguém dizer assim, que tudo quanto a gente pede a Deus, Deus responde. Lá em 1 João 5, ele chega a dizer no versículo 14, que para Deus responder a nossa oração, esse desejo tem que estar em comum acordo com a sua soberana vontade. Isso implica dizer que tem coisas que Deus não quer, mas eu insisto querer, Ele vai dar. Se eu usar de inteligência, como diz a palavra, aleluia, eu vou orar como Jesus orou. Senhor, eu quero o que tu queres. Será que todos nós nesta noite teríamos coragem de orar assim a Deus? Às vezes são coisas materiais que a gente quer demais e termina insistindo, e Deus faz como fez com o rei Ezequias. Deus mandou o profeta Isaías na sua casa e disse: põe em ordem a sua casa, que você vai morrer e não vai viver. Ao rei Ezequias disse: mas rapaz, logo eu. Botou a cara para a parede, o profeta entregou a mensagem e foi para casa. Ainda estava andando no pátio, saindo em direção à saída do palácio, quando o rei estava com a cara na parede, dizendo: Deus, tu sabes como tenho andado em teus caminhos, como tenho sido fiel a ti. Em outras palavras, como tenho te obedecido em tudo. Os meus caminhos estão diante de ti. Tenho andado na tua justiça, tenho praticado a verdade, enfim, é isso que ele quis expressar. O profeta ia no pátio, aí Deus disse: Isaías, volte lá. Diga a Ezequias que ele não vai morrer, mas o prazo será de 15 anos. Não foi só voltar e dizer assim: você não vai morrer, mas disse a ele: mas 15. Você não vai morrer, mas só vai viver mais 15. Por que nós estamos citando isso? Porque se você olhar a continuidade, depois que Isaías dá a resposta ao rei, por Deus, dizendo que ele não ia morrer, ia viver mais 15. Se você olhar depois daquilo ali, o que acontece com Ezequias, melhor que ele tivesse posto a sua casa em ordem e ter esperado a morte chegar na sua casa. Seria mais honroso e teria evitado muitos danos que aconteceu consigo. Assim é muitos crentes. Deus quer uma coisa e tem muitos crentes que quer outra. Tem uma coisa, tem crente que quer e não fala nem com Deus. Já tem outro que quer e fala: Senhor, eu quero. Mas pelo fato de pedir tudo que a gente quer, esse tudo não está dentro da vontade de Deus. E se a gente insistir demais, o silêncio de Deus vai devagarinho, levando nós para o que a gente quer. E depois, quando chegar, com o tempo a gente vê que não era para ser da maneira como a gente pediu. E Jesus apresentou aqui uma vontade: Pai, eu quero. Olha a tristeza que eu estou sentindo. A minha alma está triste até a morte. Uma angústia, um pavor. Marcos usa aqui um termo, pavor, comparado àquele de Gênesis, parece que 15, quando Abraão, de repente, ele viu que em sua volta ficou aquela escuridão e deu aquele pavor, e ele, no momento em que estava sacrificando a Deus, foi exatamente a mesma expressão que Marcos usou aqui, que Jesus, no momento que ele sentiu pavor e angústia, ele sentiu toda a negridão do pecado da humanidade. Glória ao nome de Jesus. Foi tão terrível que a expressão pavor quer dizer que deixou Jesus humanamente tenso, já pelo que ele estava sentindo da maldição do pecado da humanidade e o que ele iria passar dali em diante. Pedro iria negá-lo, Judas iria vendê-lo. Olha a situação. Pedro já tinha negado, Judas iria vendê-lo, ele iria passar por
3 tribunais humilhantes toda madrugada, iria ser sentenciado à morte, judiado, e tudo isso por causa da maldição do pecado da humanidade. Jesus, como Deus, estava vendo tudo isso e sentindo na sua humanidade de forma, com muita atenção, que ele sentiu pavor e angústia. Ele disse: Pai, se possível for, tu pode todas as coisas, passa de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E a pergunta nesta noite é: quem quer o que Deus quer? Quem quer o que Deus quer? E a segunda pergunta é: você sabe o que Deus quer? Porque para saber o que Deus quer, a gente tem que ir a Deus para conhecer o que é que Deus quer. E eu estou vendo que eu estou entrando no contexto daquela palavra de terça-feira sobre a vontade do Senhor. O Espírito Santo está me levando dentro do mesmo contexto. O que tem de crentes andando pelo seu próprio pensamento, pela sua própria vontade, pelos seus próprios caminhos, pelo giro da sua venta, como diz o nordestino, aleluia, andando, não quer saber onde vai dar, que preço vai pagar, está tão perdido e sem rumo na direção, e só acredita que está errado quando a coisa dá um pane, né? Que diz assim, travou tudo, agora parou geral. Realmente não deu certo. Deus queria que não fosse por esse caminho, mas a pessoa foi e de repente deu errado. E Deus não podia evitar que desse errado. Deus não vai evitar que dê errado. Se você quer que se cumpra o que você deseja, se cumpra o que você pensa, se você quer que se cumpra o que está dentro do coração, quando Deus ainda disse que não, aleluia, Deus não vai impedir, Deus vai deixar que aconteça. Glória ao nome de Jesus. E Jesus não pôde ir de encontro à vontade do Pai. Que coisa linda, irmãos. E nesta noite Deus está falando primeiramente para mim, quando eu estava lendo o texto e dizendo: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale. E eu vou dizer à igreja: temos que conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus ninguém conhece simplesmente ouvindo um hino que nos leve àquele enlevo espiritual, que faça a gente chorar, faz a gente falar língua. A vontade de Deus não se conhece porque alguém liga: fulano, abra aí a Bíblia e me dá uma palavra. Não é assim não, irmãos. A vontade de Deus não se conhece por sorte. A vontade de Deus se conhece com 2 joelhos, com a boca abrindo, com a cara no pó e o estômago vazio, sem água, em jejum, dizendo: Deus, eu quero o que tu queres, mostra-me a tua vontade. E Ele mostra. Aleluia. E o que é que está acontecendo que muitos crentes não querem fazer? Muitos crentes não querem dobrar os joelhos, não querem abrir a boca, não querem demorarem na presença de Deus, não querem botar a cara no chão, não querem esvaziar o estômago em sacrifício de jejum, e querem conhecer a vontade de Deus com a cara. Nunca vai conhecer, vai sempre quebrar, vai andar por caminhos tortuosos, terá sempre prejuízo, vai ter que arcar com as consequências. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mas quem quer conhecer a vontade de Deus, faz como Jesus, mantém a comunhão e pergunta: essa é a tua vontade? É a tua vontade que eu esteja aqui com essa angústia profunda até a morte? É da tua vontade? Jesus reconhece quando ele diz assim: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus disse: é da tua vontade que eu sinta esse pavor, é da tua vontade que eu sinta essa angústia, é da tua vontade que profundamente eu fique triste até a morte, é da tua vontade que eu beba esse cálice amargo, é da tua
vontade. E o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, ele disse: vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, que é o nosso maior exemplo, que sendo humilhado, envergonhado, passou por todas as vergonhas, mas ele olhou para o alvo que estava proposto, porque ele sabia que depois de toda a humilhação do Gólgota, o seu nome seria exaltado. E Paulo diz aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, depois de ele falar do trajeto da humilhação de Jesus, ele sendo Deus, veio ser homem, sem deixar de ser Deus, morreu em morte de cruz, mas quando ressuscitou, o apóstolo Paulo diz: Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, cujo nome todos os joelhos se dobrarão. Você está entendendo? Aleluia. Quem anda na vontade de Deus pode até estar no meio ou no olho de um furacão, vai olhar a tempestade à volta e vai dizer: mas é de Deus esse negócio. Pode até o barco estar enchendo d'água, Toniel, os discípulos aperreados. Vai, João, tira. E Pedro vai. Quanto mais a gente tira, mais entra a água. E Jesus, ó, dormindo. E o vento, e cada soprada que dava, água. Vai, Pedro, vai, João, vai, Tiago. Cada um agoniado, tirando água, e a água entrando, e Jesus lá. O barco ia, vinha, subia, descia, o vento passando por Jesus, o vento que Jesus criou, passando por Jesus, a água que Jesus fez, molhando Jesus na cabeça, e Jesus lá. Jesus todo ensopado d'água, e o vento dando, e os discípulos tirando água, e água entrando. Aí disseram: desperta, mestre. Só não vê que a gente vai morrer, não? Quando ele abre os olhos, ele abre na sua humanidade, como a divindade que criou vento e água, recamando oronda gaia chai. E ele disse: homens de pouca fé. Ele disse: acalma-te, vento, cala-te, mar. E o barquinho, ó, os discípulos disseram: quem é este que domina o vento? Quando o vento está, ele deixa em som de brisa. Quem é esse que domina a criação? Porque conheciam Jesus, a sua divindade ainda limitada ao milagre do cego, do paralítico, do coxo e do defunto, mas não conhecia a divindade de Jesus, que estava além do que ele dominava, da maldade, das enfermidades. Precisavam conhecer Jesus, a sua divindade, que domina o que ele mesmo criou. Aleluia. Quem aceita a vontade de Deus, irmãos, aleluia, quem está dentro do plano de Deus, ainda que alguém diga: saia daqui, vá-se embora, deixe esse lugar, desocupe essa cidade, vá para outro estado, leve sua família, só dê um passo se o Eterno disser que vá. Se o Eterno não disser que vá, não vá, porque vai morrer. E não vai morrer você sozinho, não. Além de morrer você, vai morrer mais alguém, e o prejuízo vai ser grande, como fosse uma capotada de um carro. Lá não. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Não seja porém o que eu quero. Isso implica dizer que a gente tem gosto. Tem ou não tem? Tem. Nós temos vontade e não é pouca não, viu? Tem hora que a gente fica questionando: mas Jesus, tanto que eu queria, tanto que eu fiz, tanto que eu me esforcei, mas não pude. É porque eu queria. Você queria. E você tem que dominar esse queria. Você tem que dizer como Jesus disse para o Pai: é o que tu queres. É o que tu queres. É o que tu queres. Oh glória ao nome de Jesus.
Será que vai sair crente daqui esta noite, convertido por esta palavra, nisto que Deus está falando? Para mim também que sou pastor, é o que eu quero, Guarabira, é o que eu quero. E eu vou fazer o quê? É o que tu quer. Mas eu tenho que dizer é o que tu quer, como dizendo, né? O senhor quer? Não, temos que fazer como Jesus. Jesus disse assim, eu tenho a minha vontade, mas tu também tu tem a tua. Quando Jesus disse, é o que tu queres, Jesus também disse, pai, já que o senhor quer que eu beba, não é assim não, que Deus não aceita isso não. Que se você disser, é o que tu queres, a gente tem que dizer com gosto e vontade. Se é esta a tua vontade, está aqui o teu servo. Disse Maria ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se nela o que está dito aí, e acabou. Cumpra-se nela. E ela disse, a minha alma engrandece, e o meu espírito, a minha alma e o meu espírito engrandece a Deus, o meu Salvador. Cumpra-se na tua serva. Ela ficou preocupada, mas depois de ouvir o anjo dizer, e o que vai descer sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o Espírito Santo fará esta obra de gerar a humanidade do Filho de Deus em ti. Se cumpra-se, acabou. É isso que Deus quer ouvir de nós, a igreja. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se a tua vontade. Não fuja da vontade de Deus. Jesus não desistiu no Getsemane. Jesus não parou no Getsemane e disse, eu aguentei até aqui, não aguento mais. Parou, pai, não dá mais. Jesus não disse isso. Seja feita o que tu queres, seja feito o que tu queres, seja feita a tua vontade. Sabe o que está acontecendo, irmãos? É que muita gente não está orando como deveria orar. Muita gente não está falando com Deus como deveria falar. Muita gente não está tendo comunhão com Deus como deveria ter. Muita gente não está tendo intimidade com Deus como deveria ter. É por isso que é muita tentativa e pouca sorte. É muita tentativa e pouca sorte. E vai levar a vida assim, com muita tentativa e pouca sorte. Mas quem ama a Deus, quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem anda com Deus como Enoque andou, não tem como se perder no caminho, não tem como errar em alguma decisão. Oh glória, aleluia. Até para casar, o Espírito Santo está mandando eu falar aqui um negócio. Até para casar. Casei com a irmã Noemi, mas quando eu vi ela a primeira vez, meu Deus, eu disse, Jesus, aquela moça dava para ser minha esposa. Olha o tamanho do cabelo. Ai meu Deus, ô moça bonita. Mas não foi só isso. O pai dela, quando chega para morar em Mari, como pastor, aí eu disse, eita, ela veio morar em Mari. Mas não foi só isso. Eu orei, botei o joelho no chão, disse, Deus, é a moça que eu vi no congresso de jovens, na sede em Jaguaribe. O pai dela é pastor e já está aqui em Mari. Deus, é da tua vontade? E Deus me mostrou, irmã Noemi, 3 vezes. Casei sem duvidar. E minha mãe, antes de ver ela, disse assim, Marcos, eu vi a tua esposa por trás. Quando ela aparecer, eu vou dizer, é essa. E vi também teus 3 filhos. E eu tenho 3, fica de pé os 3 aí. Um casou agora há pouco. Fica de pé os 3, por favor. Aquele é o mais velho, casou agora há pouco. Essa é a do meio. Esse aqui é o mais novo, cresceu mais do que todo mundo. Pode sentar, esses 3. Minha mãe viu os 3 e viu minha esposa pelas costas. Irmão, estão vendo como as coisas de Deus, quando está dentro da vontade de Deus, como é que o negócio... Não tem como dar errado não, irmão. Não tem como o ministério dar errado se Deus realmente chamou. Se Deus realmente chamou, não tem como o ministério dar errado. Se Deus realmente lhe deu uma esposa e um esposo, não tem como casamento dar errado. Se Deus realmente está nessa porta que está se abrindo, não tem como ela se fechar. Glória!
Se Deus está no negócio, não tem como dar errado. Se for para sair do Brasil e morar lá no recanto do Japão, no pé de uma serra daquela, com a beleza tão linda, ecológica que aquele país tem, não tem como dar errado. Também não tem como dar errado. Reconde o nome gueia sondecaia. Não tem como dar errado se Deus me mandar para um pé de uma serra daquela, no Alto Sertão, onde o calor vai em quase 50 no verão. Também não tem como dar errado. Só porque não tem como dar errado, assim manda dizer o Eterno, que eu não notei aqui. Não tem como dar errado, porque ele foi na boca de Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, e o profeta disse: segundo a minha palavra, não choverá, não descerá água, e nem orvalhará a terra, uma folha sequer soará. Segundo a minha palavra, o céu cerrou, não gotejou, e nem folha de erva nenhuma soou. E o profeta está lá. E quando acontece isso, o profeta foi para onde? Para um ribeiro. E está lá o profeta, água. No primeiro dia que ele estava lá, chegou um urubu, pão e carne. O profeta nem aí, ó. Primeiro dia, segundo dia, e o urubu estava trazendo pão e carne. E ele: tome água, tome pão e tome carne. Quando ele olhou o ribeiro secando, o último dia que o urubu veio, e não veio mais, e Deus não deixou ele secar, não. Ele disse: está seco, vá para Sarepta, que lá tem uma viúva para cuidar de você. E quando ele chega em Sarepta, irmãos, está lá uma viúva caçando pedaço de lenha. Aleluia. E quando chega para a viúva, ele disse: eu estou com sede, a gente quer água. Ela disse: tem ainda, toma um copo. Ele disse: eu estou com fome, quero comer bolo. Ela disse: agora aí é o seguinte, lá quando nós se encontramos lá no campo, no terreiro, eu estava colhendo uns pedacinhos de cavaco de lenha para fazer o último bolo, que é a última porção de massa que eu tenho ali, e de azeite. Recomonde é de onde quando é cheia toia, ande cama súbria, é meu fosse maia. O Eterno desceu sobre Elias, e Elias disse para a mulher, segundo o Eterno manda dizer assim, aleluia, a farinha da panela não vai faltar, e também o azeite da botija não vai faltar. Faça o bolo. E a mulher creu. Então mexer a massa, Otoniel, então mexer o azeite, e na medida, quando deu a textura, fogo. Quando deu a textura, fogo. E ela, eu acho que ela estava ansiosa lá, catucando para ver se o bolo estava bom, porque ela queria ver o milagre da panela. Quando o bolo, ela termina de fazer o bolo que vai na panela, a mesma quantia que tirou de farinha e de azeite. Ela disse: deixa aí, vamos ver amanhã. Tu crê? É assim que Deus quer viver com a gente. É nessa intimidade que Deus quer viver com a igreja. E é nessa intimidade que Jesus vai vir e a igreja vai subir. E muita gente que não quer essa sintonia vai ficar. Agora vai ficar para vergonha e desprezo dos que estão aí escarnecendo do Evangelho. Mas quem anda colado com Jesus, na intimidade com o Eterno, quem anda em comunhão com Ele, vai subir nesse nível de intimidade. Remantarabá, suidecanlabahás. E Deus manda dizer assim para minha esposa: não se preocupe com a saúde. Meus olhos estão sobre ti, desde aquele momento que a tristeza entrou em teu coração, quando ouvisses falar sobre a tua saúde. O laudo é do homem, mas a vontade é minha, diz o Eterno assim para ti. Oh, Emonto Shadayo Etomante Kebi Andayo Dokemiha Ayo Monte Ashakoda é meu Dodogomedeia Ceia, é meu Vassúbria Taia. O Eterno está convidando a igreja para andar com Ele
na terra, nessa comunhão, nessa intimidade. Anchoramas, decalamassuriandahas, remanchoromandahas, manchoromadagas, andalamassuriandahemiahas, refassumiandahas. Aleluia, 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 aleluia. E Deus manda dizer para os meus filhos, vocês três, vamos continuar do mesmo jeito que a gente caminhou até hoje, sem se preocupar com amanhã. Lembra? Ensinei vocês desde pequeno. Não se preocupe com amanhã, porque o pacote de amanhã já está pronto para cada um de nós. Para o pai, para a mãe, para o mais velho, para o do meio e para o mais novo. Ensinei assim, e o Eterno manda dizer para vocês três: descansem sobre o dia de amanhã, porque o futuro está na mão dele. Aleluia. Eita, que coisa boa. Aleluia. Glória. Você quer o que Deus quer? Vou concluir. Se você quer o que Deus quer, se prepare para sentir pavor. Se você quer o que Deus quer, se prepare, companheiros, para sofrer angústia. Se você quer o que Deus quer, se prepare para ficar só. Se você quer o que Deus quer, se prepare para tribunais que vão lhe julgar inocentemente. Se você quer o que Deus quer, se prepare com pessoas incrédulas à sua volta, duvidando do que você é, duvidando do que você tem, e não acredita sobre o que Deus tem com você. Se você crê e quer e aceita o que Deus quer, esse é o começo do caminho. E está aqui um exemplo, debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? Nós estamos vivos. Morreu algum lá de casa? Morreu não. Está tudo vivo, tá? Está tudo vivo? É assim. Sabe por que está vivo? Porque Deus deu graça a mim e a sua mãe para não correr e ficar até hoje. E se eu fiquei até hoje, viu, nós, irmã Noêmia? Que hoje nós não corremos mais. Já passou a oportunidade de correr, agora que nós não corremos mais. Agora que o negócio vai ficar bom. Agora que o mistério vai descer. Agora que o Eterno vai tabernacular com a gente. Glória ao nome de Jesus. Isso é para sinal dos que creem. E os que não creem, lamentação. Que Deus abençoe, sem ironia. Os que não creem, lamentação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, com a palavra, o dirigente do culto. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Jesus. Irmãos, nós já passamos do horário que começou o culto, uns 5 minutos, mas eu queria, com permissão do pastor, ouvir a irmã Sheila cantando um hino em nome de Jesus, para nós irmos para a nossa casa, amém? Irmã Sheila, com oportunidade para louvar ao Senhor em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera